Boa noite, estamos começando mais uma aula gravada da disciplina de intervenções médicas faciais e hoje nós vamos falar sobre calvície e alguns transplantes capilares. Como orientado para a turma, hoje nós vamos ter dois momentos. Nós vamos ter o momento da aula no primeiro horário e no segundo horário nós vamos ter uma atividade de um artigo científico que vai estar sendo, que eu vou dar as orientações daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Então, vamos pegar aí nosso slide, que já está postado também no nosso AVA, sobre calvície. Na nossa disciplina de intervenções médicas, nós vamos abordar este tema devido à nossa intervenção estética no pós-operatório, como exemplo aí nas nossas drenagens linfáticas. Essa cirurgia na área da estética, nós temos sim um cuidado direto com o nosso paciente no pós-operatório, só que não é um tipo de cirurgia que normalmente se indica a drenagem linfática de forma imediata. Normalmente, os médicos, eles esperam aí alguns meses para liberar a drenagem linfática, tá? Alguns médicos têm uma restrição maior devido a uma forma de interromper o crescimento do pelo, interromper a formação, tá bom? E o crescimento ali. Então, normalmente, é um tipo de cirurgia que nós temos que saber ali como realizar um pós-operatório, ter um cuidado, uma orientação para o nosso paciente, só que normalmente é uma técnica que nós temos que esperar uma autorização médica. Normalmente a gente não tem esse cronograma, esse protocolo de assim que o paciente retorna para casa já começar um pós-operatório com drenagem linfática. Hoje nós vamos falar sobre a calvície, que é um tema, né, que infelizmente tem uma grande quantidade de pessoas com esse tipo de doença, de lesão, e normalmente nós ali da área da estética, nós temos uma ação para evitar, prevenir, né, a calvície. Normalmente é um fator genético que tende, gente, a conseguir ali prevenir, mas a gente não consegue solucionar quando é algo genético, tá? Quando a alopécia é genética. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre a calvície, como que acontece, quais os fatores, qual é o grau da calvície. E ao longo da aula eu vou falando para vocês como que a gente consegue ali ter uma intervenção na área da estética, ter uma melhora e fazer com que os fios fiquem um pouquinho mais fortes e mais nutridos. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, no nosso segundo slide. Calvície é uma forma de alopécia caracterizada por uma gradual e progressiva perda dos cabelos, devido aos fatores hereditários. O tipo mais comum de calvície é a masculina, né? No caso da masculina, é a androgenética, ou a calvície de padrão masculino. Ocorre em aproximadamente 50% dos homens. Nos homens, o processo de AAG, que é um processo androgenético dependente, acontece, e porém nas mulheres a queda de cabelo normalmente ela não está relacionada ao mesmo fator hormonal dos homens. Então, normalmente nas mulheres a queda de cabelo normalmente
ela não está linkada, ela não parece estar ligada aos hormônios, né? Normalmente, o termo utilizado para caracterizar a alopécia feminina se dá ao APF, que é a alopécia de padrão feminino, tá? Normalmente, a maior incidência da alopécia do padrão feminino é na faixa aí de 30 até 40 anos, tá? E normalmente ela tende a piorar nessa fase aí da menopausa. Por quê? Porque acontece um afinamento dos cabelos. No meio estético, normalmente, quando a gente vai tratar alguma outra terapia na região masculina, uma acne, uma mancha, se o nosso cliente ele tem esse quadro, gente, de AAG, ele já vai chegar para vocês e vai falar, nossa, tem algum tratamento que a gente pode fazer, que eu estou percebendo que o meu cabelo está caindo bastante. Então, a gente consegue ter aí uma ação, uma interação em relação aos tratamentos de alopécia nesses momentos, tá? É uma área onde tem crescido muito a procura, os clientes eles têm se queixado bastante desse quadro, né, de queda capilar, e nós esteticistas temos sim entrado com uma força total aí nessa área. Hoje em dia nós temos vários tratamentos de formas de evitar, tá, a queda capilar e fazer com que estimule novos cabelinhos a desenvolverem, assim como o microagulhamento associado a alguns princípios ativos, alguns cosméticos já vêm preparados com alguns princípios ativos a fim ali de solucionar e de fazer um fio ficar mais forte. Então, é uma área que nós esteticistas trabalhamos bastante também. Na nossa disciplina, nós acabamos ali, né, entrando em intervenções médicas. Então, nós estamos ali lidando com um pós-operatório. Mas nada nos impede, nessa aula, da gente aprender um pouquinho sobre uma interação, uma intervenção ali na área da estética em relação a uma melhora para o nosso cliente, tá bom? Nós vamos ver hoje sobre o transplante capilar. Muitos dos nossos clientes, eles não querem submeter esse tipo de cirurgia. Então, é uma proposta muito legal para a gente passar para o nosso paciente a proposta, tá, do próprio microagulhamento e algumas terapias para, com objetivo de crescimento capilar. Então, vamos continuar aqui no nosso slide. E é bem interessante a gente falar também sobre, antes de mudar, sobre a AG, né, que é a alopécia masculina. É interessante a gente falar que normalmente temos ali jovens na faixa de 25 anos já tendo essa perda capilar, tá? E aí desenvolvendo uma calvície prematura. Continuando, nós falamos aqui que a etiologia da calvície masculina se baseia na interação de fatores hereditários, endócrinos e genéticos. Quando está relacionada à genética, deve ao fator dominante do gene masculino. A dihidrogesterona apresenta ação deletéria em folículos localizados na região frontal occipital do couro cabeludo, determinando a diminuição do crescimento, atrofia do bulbo e queda dos cabelos. Então, nós temos aqui na nossa foto uma ilustração dessa parte da queda do cabelo, desculpa, feminino e masculino. Normalmente,
nós encontramos ali uma população masculina, tá, com uma predisposição da calvície maior do que de uma população feminina. Então, o número de homens que tem calvície é muito maior do que a mulher. A mulher, normalmente, quando ela passa por esse processo de perda de cabelo, a calvície feminina, ela traz consigo uma carga de baixa autoestima muito grande. Por quê? Porque o cabelo, normalmente, ele é símbolo, tá, dessa parte feminina. Então, normalmente, as mulheres que têm essa queda exagerada do cabelo, elas se sentem muito frustradas, muito tristes, porque realmente mexe muito com a autoestima. E é um público também que normalmente, se a gente tem ali um tratamento, é um tratamento que normalmente a pessoa ela vai ser muito grata à área da estética em recuperar os fios dela. É muito interessante abordar com vocês a importância, gente, de ter uma boa avaliação assim que o nosso paciente chega. Por quê? A calvície, ela é hereditária e ela é genética. Nós vamos conseguir ali fazer com que nós proporcionamos, né, um fio mais forte, uma área mais nutrida. Podemos ali fazer com que ocorra o crescimento de novos cabelinhos. Só que nós temos também que ter essa avaliação correta, porque para saber qual que é o quadro, qual que é o nível de calvície ali, tá? Da mulher e do homem também, para saber qual o tratamento que nós vamos lhe dar. Então, se a gente percebe que a pessoa começou um tratamento com uma quantidade até boa de cabelo, e à medida que ela está fazendo o tratamento, você não está tendo um resultado para reverter isso, é muito interessante você intervir e você orientar a pessoa a procurar um médico. Por quê? Porque senão você vai continuar ali fazendo um tratamento a longo tempo, e este tempo seria um tempo muito importante para a pessoa estar procurando um médico, tá? Um cirurgião, para saber qual que seria um tratamento ideal para ele. Hoje em dia nós temos também alguns tratamentos, no caso tratamentos médicos, até com o próprio dermatologista, que ele faz com que a pessoa comece um tratamento a via oral, com medicamentos que vão fazer com que vai ocorrer um crescimento ali do fio através do bulbo piloso. Então, quando a gente consegue perceber que a queda capilar da pessoa ela não está mais ao alcance da área da estética, é muito interessante estarmos sabendo ali que é a hora de indicar para um médico, tá bom? Então, nós temos nessa foto aí, a foto, tá? Onde a gente coloca um antes e depois de uma cliente, no caso, tá? Feminino, e ela tem ali uma perda excessiva capilar e depois, posteriormente, a gente consegue perceber o ganho daquela quantidade de pelo. E nós temos aqui também uma foto masculina onde mostra, tá? Essa área ali onde ele tem uma perda capilar, e essa foto ilustra a preocupação de uma pessoa que está perdendo o cabelo. No próximo slide, fala sobre a calvície e explica que em 1949 foi classificada a calvície em níveis, tá? Em 7 tipos. Então, vamos lá. Ainda em 1949, a calvície foi classificada em 7 tipos, classificações que estão utilizadas até os dias atuais para selecionar a área doadora. Então, vamos lá. Tipo 1. Esse cliente, esse paciente, tem uma perda mínima de cabelos na área de implantação frontotemporal. Então, a gente consegue perceber aí nessa primeira foto que ele tem uma área aí na testa, tá? Bem nessa entradinha capilar, que tem uma falha bem sutil.
nós temos a classificação tipo 2, que são perdas triangulares nas regiões frontotemporais e ao longo da borda mediofrontal do couro cabeludo. Então, nós conseguimos perceber que a parte média ali da pessoa está quase íntegra e na região lateral dessa parte mediofrontal já está com uma perda capilar mais avantajada, entrando mais para a área da cabeça. Nós temos ali o tipo 3, que tem a perda extensa de cabelos frontotemporais, atingindo um ponto de 2 centímetros anterior à linha coronal, entre os meatos auditivos externos. Então, a gente consegue perceber essa entrada nessa região bem maior, dois dedinhos, tá? Mais ou menos 2 centímetros, anterior à linha coronal. Conseguimos aqui perceber o nosso tipo 4, que a gente consegue perceber que já está ocorrendo ali uma perda capilar, tanto nessa parte frontotemporal, como a do tipo 3, e ela também começa a ter ali um pelo na região vértex. Então, vamos lá. Tipo 4. A perda frontal e a frontotemporal é mais severa do que do tipo 3. Na rarefação ou ausência de pelos no vértex. Então, nessa regiãozinha aqui de trás, a gente já começa a perceber que a pessoa ela está tendo uma ausência capilar. Tipo 5, as áreas de alopécia do vértex e a zona frontotemporal tornam-se mais largas, mas ainda separadas por uma faixa pequena. Então, a gente consegue perceber que essa região ali da cabeça, da parte posterior, já tem bem pouquinho pelo, uma falha gigante ali, e a gente consegue perceber que nessa região frontotemporal está com uma ausência bem grande, com também a média frontal com uma ausência ali. Nós temos o tipo 6, que as áreas de alopécia frontotemporal do vértex tornam-se confluentes. Então, acontece ali uma junção das duas partes. Aumento lateral e posterior de toda a alopécia. E o tipo 7, que é a área do cabelo, né? Ela fica bem ralinha ali nessa parte todinha da parte de cima e fica uma partezinha na lateral com pelos, podendo ali ser poucos pelos. Então, ó, tipo 7, a área de cabelo remanescente é uma estreita faixa em forma de ferradura, que se inicia lateralmente um pouco à frente das orelhas e estende posteriormente, tornando-se bastante baixa na região occipital. É a forma mais severa da alopécia masculina. Os cabelos são normalmente finos e com pouca densidade. Então, nós percebemos, gente, que nós temos ali 7 classificações da alopécia e normalmente é comum, né? É muito comum a gente perceber pessoas que têm essa calvície perto de nós, né? Muitos homens que nós conhecemos, a gente consegue avaliar o tipo de calvície. E na avaliação estética, é muito interessante nós conseguirmos ali avaliar qual que é o nível de alopécia. Lembrando que nós podemos cuidar, né, e tratar da alopécia até o tipo 3. Então, se vocês voltarem aí para vocês avaliarem, a tipo 1 é uma perda mínima. Normalmente, quem tem alopécia do tipo 1, muitas vezes nem repara, nem observa muita queda capilar. A tipo 2, nós conseguimos ali tratar também nessa regiãozinha aqui da alopécia, onde a gente vai poder atuar ali com microagulhamento nessa região frontotemporal. E a alopécia tipo 3 também está acontecendo uma perda da frontotemporal e também na média frontal. Já
no próximo quadro aí da tipo 4, a gente não vai entrar muito nesse tipo de tratamento. Por quê? Porque é uma queda capilar que a gente tem visto que está sendo de uma forma mais avançada. Então, nós já vamos encaminhar para um médico, para o cirurgião plástico, para um especialista de transplante capilar, para saber qual que vai ser a ação dele mediante a isso. Voltando ali ao quadro da classificação do tipo 7, é interessante falar que quando um cliente ele chega nesse estágio do nível 7, vai ser muito difícil ele conseguir reverter isso. Por quê? Porque teve uma queda muito grande desses fios capilares, então é muito complicado tratar dessa forma. Sobre a autoestima, no próximo slide, a gente estava falando, né, sobre esse quadro que mexe muito, que a gente percebe bastante como que vai mudar, né? Como que vai mexer com a autoestima da pessoa. O cabelo, ele toma a forma do rosto, né? Ele tem uma identidade. Então, normalmente, a pessoa que ela tem essa perda capilar vai mexer muito com a autoestima dela. Muitas pessoas, quando começa ali nessa queda do cabelo, meninas, eu coloquei uma foto aí ilustrando, tá? A mulher penteando o cabelo e percebendo uma quantidade muito grande de fios perdidos. Quando a pessoa ela está perdendo o cabelo dela, nós conseguimos fazer uma avaliação através de quê? O cliente vai chegar, tanto o homem quanto a mulher, e vocês vão pegar um pouquinho assim do cabelo e puxar esse cabelo. Vai sair, ó, sai um ou outro. Vocês vão pegar a raiz do cabelo e vocês vão avaliar, ó, se está com raiz. Não está com raiz. O que identifica que esse cabelo ele já passou por todos os processos, tá? Anágenes, catágenas e telógenas. E aí a gente vai perceber que a pessoa já passou por esses 3 processos e ela já não ia esse fio, tá? Ele já passou da vida útil dele. Então, ele ia morrer mesmo, ele ia cair. A pessoa, quando ela pega e ela começa a perceber que o cabelo dela tá caindo muito, e ela faz isso aqui, e ela olha o fio capilar, se ela pega um cabelo e ela vê que ele está com raiz, ele teve ali uma queda prematura. Não era para ele cair ainda. Aí a gente vai poder classificar ele como um cabelo que teve uma queda antecipada, uma queda prematura. Então, quando uma cliente relatar que o cabelo dela está caindo muito, é muito interessante vocês fazerem esse tipo de avaliação. E também orientar ela a fazer esse tipo de avaliação em casa, na hora de pentear o cabelo. É muito característico, porque normalmente nós sabemos quando penteamos o cabelo a quantidade de fio que já cai. Neste caso, tá, de queda capilar, nós já percebemos ali uma quantidade muito maior do que a gente está acostumado. Então, é uma avaliação também muito tranquila de se fazer. Pode ter vários fatores, gente, a queda capilar. O estresse está aí de uma forma muito direta, o mau uso de condicionador, de shampoo, de cosméticos pode causar a queda. A falta de higienização do couro cabeludo, a gente percebe também, devido ao excesso de sebo, tá? A má higienização e acúmulo de sebo ali, pode acontecer algumas lesões seborreicas e também fazer acontecer a queda. Tinturas pode gerar ali uma queda capilar. Hormônios, no caso de gravidez, pode também gerar uma queda capilar. Hormônios da amamentação. Mulheres normalmente percebem que acontece muita queda capilar neste período gestacional e também no período de amamentação. E também nós temos esse período ali de amamentação, a queda capilar também, mas devido à anestesia do parto. Então, a gente consegue perceber também a queda em alguns momentos, tá? Não sendo só fatores hereditários.
Normalmente, quando acontece essa queda capilar fora do fator hereditário, normalmente é um fator, é um quadro mais fácil de voltar ao crescimento capilar. Quando é algo genético, nós devemos ali ter uma intervenção médica, tá? Por quê? Porque a tendência é sempre a pessoa ir evoluindo ao tipo de alopécia. Então, vamos falar sobre os implantes capilares, que hoje em dia vem crescendo muito e é uma técnica que tem sido feita bastante. Eu conheço alguns clientes meus, homens, que já fizeram esse tipo de cirurgia, tá? E gostaram. No início é um processo muito doloroso, é uma cirurgia que dói bastante, mas é uma cirurgia bem legal. O contra dela é a cicatriz que normalmente fica nessa região posterior da cabeça, mas normalmente pessoas que fazem esse tipo de cirurgia não se incomodam tanto com a cicatriz. Então, os implantes, tá, gente? Implante ou transplante capilar é uma opção para homens e mulheres calvos que ainda têm fios volumosos e elásticos. Então, o fio da pessoa que está ali utilizando, ela fazendo esse tipo de cirurgia, ela tem que ter uma qualidade do fio também, porque é um processo mais invasivo e que a pessoa tem que ter uma força capilar para desenvolver. Brincando aqui, é como se a semente que fosse plantada na minha pele tem que ser uma semente boa para conseguir ali crescer. Então, normalmente, a pessoa tem que ter fios volumosos e elásticos atrás da cabeça, porque normalmente se tira nessa região posterior. O cabelo do próprio paciente vai servir como doador. Então, a própria pessoa vai se doar o cabelo, o bulbo, tá? Piloso. Então, é retirado do couro cabeludo na hora da cirurgia. E na mesma hora que é retirado, vai ser implantado também. Então, normalmente é implantado fio por fio na região que se deseja, tá? Que quer o crescimento. Então, ó, é implantado fio por fio nos folículos, onde nasce cada um deles. Vocês vão ver uma fotinha mais para frente aí para vocês entenderem, da área da careca, a área onde tem a ausência dos pelos. Mas quem recorre à cirurgia deve continuar o tratamento para evitar a queda na parte saudável. Porque a pessoa ela retirou ali o pelo onde foi doador, então aquela parte ali ficou mais sensibilizada. Então ela vai ter que nutrir aquela região para que onde ela foi doadora não cause ali um efeito reverso. Então, sobre as técnicas de implante capilar. Nós temos ali, ó, as técnicas de implante e preenchimento capilar. O mais comum e conhecido como o transplante de unidade folicular. Então, a pessoa ela pode fazer, gente, a FUT ou a FUI. Então, a FUT vai ser transplante de unidade folicular. E o outro método também, que vai ser conhecido como extração de unidade folicular. Então, nós temos aqui ó, a fotinha delas, onde teve ali a extração deles. Na outra foto, onde a gente consegue visualizar a haste do meu pelo, e nós conseguimos perceber ali o meu folículo piloso, meu bulbo piloso. Então, nós continuamos aqui na parte. Com relação aos pacientes não indicados ao procedimento, podemos citar
Expectativas irrealistas dos pacientes. O que é isso? Quando um cliente chegar na cirurgia, ele pode estar aí com o fototipo, digamos que está com o fototipo 4, uma área bem grandona, e ele vai chegar 4 para 5, ele vai falar, não, eu quero o meu pelo todo de volta, eu quero minha cabeça cheia de pelo. Não tem como, gente. Por quê? Porque onde eu tirar ali um folículo, eu vou estar implantando no outro local. Então, aquele folículo que eu retirei, não tem como eu estar duplicando ele, fazendo mitose daquele folículo. Eu estou tirando ele e plantando em outro lugar. Vai ter uma nova formação, isso foi até uma pergunta da Flávia agora, vai ter uma nova formação do folículo, mas de acordo com o meu metabolismo. Aquele pelinho que eu tirei daquele local, ele está sendo implantado em outro, tá? O que acontece é que os novos folículos vão fazer uma forma nacarada de onde foi retirado. Daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho mais sobre a pergunta que a Flávia fez. Então, quando um paciente ele chegar na clínica médica, o médico vai ser muito realista com ele. Vai falar, olha, não tem como a gente atingir essa expectativa do senhor ou da senhora. Por quê? Porque você tem X cabelos, eu vou precisar de tirar X folículos e eles vão ser implantados em outro local. Lembrando que se você coloca aí uma quantidade X dos folículos, 100 folículos, não serão 100 folículos que vão conseguir nascer, vão conseguir ali ficar de uma forma saudável. Então, pode acontecer uma perda gigantesca daqueles fios. Então, também conta muito com o metabolismo, com o organismo da pessoa. Pode acontecer oferta inadequada de doadores. Por quê? Pode não ter a quantidade de folículos suficientes para a colocação, para fazer a realização da cirurgia. Então, caso a pessoa ela chegue querendo fazer uma cirurgia de folículo e ali a gente não consegue também retirar a quantidade de doadores, nós não vamos conseguir também fazer esse tipo de cirurgia, porque eu preciso de uma quantidade legal, então se a pessoa não consegue doar, ela não vai conseguir fazer a cirurgia. E aí vem também a expectativa que não vai ser alcançada do paciente. Tecido cicatricial da área da cirurgia. Pode acontecer também que a pessoa ela tenha ali um tecido que não é bom para cicatrizar e também não vai ser um cliente que vai ser recomendado para esse tipo de cirurgia. Paciente que não está disposto a longas sessões de tratamento conforme o necessário, devido à lentidão do processo. Esse tipo de processo de tratamento é um tratamento que leva muito tempo. Normalmente, uma cirurgia só não vai ser suficiente. Então, este paciente ele tem que estar ali na sessão e ele já vai ter que encarar várias sessões de cirurgia, várias sessões ali de tratamento via oral, tratamentos estéticos para associar ao tratamento ali, ao crescimento do pelo. Tá? Então, são várias etapas. Então, se o paciente ele também não está disposto a participar deste processo de uma forma, digamos ali, fidelizada, ele também não vai ser um paciente que vai estar indicada para esse tipo de tratamento. Pacientes que não estão dispostos a cortar o cabelo curto e por esse motivo as mulheres não são boas candidatas para o implante. Normalmente a região ali onde é implantada tem que ser raspada. Então não tem como a gente fazer aí se a pessoa não está disposta a participar, desse processo aí de uma forma íntegra. Então, não tem como realizar a nossa sessão, tá? Essa cirurgia. Por quê? A pessoa ela tem que raspar para ela conseguir captar aquele pelo para posteriormente implantá-lo, tá? Em uma área também que tem que estar raspada. Grandes áreas calvas precisando de mais de 2.500 enxertos.
2.500 enxertos é 2.500 furinhos. Então, se a pessoa ela precisa de mais de 2.500 enxertos para conseguir fazer essa cirurgia, essa pessoa automaticamente já é eliminada desse tipo de tratamento cirúrgico. Então, nós temos aí no nosso próximo slide uma ilustração do procedimento cirúrgico, onde a gente consegue perceber ali esses pontinhos vermelhinhos, onde foi retirado o pelo de doação, então, o folículo de doação. Então, procedimento cirúrgico. No dia da cirurgia, toda a área doadora da parte de trás da cabeça é cortada por 2 milímetros de comprimento. O paciente fica em decúbito ventral na mesa cirúrgica, barriguinha para baixo. A anestesia local é feita com xilocaína 1% diluída com solução salina e é administrada lentamente sobre toda a área da doadora. Então, a gente tem que ver, né, como que o paciente está se sentindo, se ele está sentindo uma anestesia local, como que tá, para depois começar ali a fazer a cirurgia. Na próxima foto que eu coloquei para vocês, a gente consegue perceber ali como que acontece a cirurgia. E a gente consegue perceber, se vocês colocarem um zoom nesse slide, vocês conseguem perceber que a área fica bem sensível, bem edemaciada. A gente consegue perceber um edema local, a gente percebe ali também um crescimento pouco já do cabelo e a gente consegue perceber o desenho total da área capilar. Neste processo aqui, gente, do pós-operatório, se o médico libera, a gente pode estar fazendo sessões de LED terapia que fazem com que o pelo ele cresça de uma forma mais saudável, mais forte, com uma oxigenação maior, com uma nutrição maior. E aí, normalmente, é uma área onde a gente tem atuação. Sobre a drenagem linfática, isso vai muito em particular de cada médico, se o médico vai liberar ou não. Normalmente, os médicos que fazem transplantes capilares, eles não indicam a drenagem linfática. Então, os cuidados pós-operatórios, caso vocês pegarem aí algum cliente que tem esse quadro aí com vocês no pós-operatório. Então, essas são as recomendações que vocês vão dar para o cliente de vocês. Então, os cuidados, ó, as áreas doadoras e receptoras são cobertas com gaze e vaselina e um acolchoado de algodão e gaze, fixados por atadura e crepom. O curativo é retirado em 48 horas. É liberada a lavagem da cabeça com solução de clorexidina, né? Que vai ser um detergente a 2%. A gente fala que ele é degemante, que é o próprio clorexidina, o tipo de clorexidina. Essa parte aqui, normalmente, vocês não precisam de ficar preocupadas, porque o próprio médico já vai encaminhar a pessoa com a gaze, com o crepom, tá? E com essa solução de algodãozinho de proteção da área. O próprio médico já vai colocar essa parte e aí depois a pessoa vai retirar, tá? Pode retirar no centro cirúrgico, na sala cirúrgica com o médico depois de 48 horas, mas também pode retirar em casa. Isso tudo vai variar de acordo com o médico que está orientando a pessoa. E normalmente, né, depois de 48 horas, então, vai ser liberada a lavagem da cabeça. E a clorexidina, ela é um antisséptico, então a pessoa vai lavar bastante ali, né, com muito cuidado, essa região, com água fria. Os pontos da área doadora são retirados em 10 a 14 dias. Essa área doadora, eu acho que eu não coloquei a fotinha para vocês aqui, não coloquei, mas nesse slide 14, onde eu mostrei para vocês os pontinhos que são retirados da parte posterior, normalmente tem alguns médicos que ao invés de retirar, de raspar e retirar ali só os folículos, normalmente eles fazem uma incisão, eles fazem um corte naquela região.
Então, quando é realizado a incisão através de corte, retirada do bulbo através, tá, daquela abertura, o médico vai fazer o ponto. E esse ponto vai ser retirado depois de 10 a 14 dias. Tem alguns médicos hoje em dia que já usam o ponto que não precisa de ser retirado. Então, caso o médico use o que precisa ser retirado, vai ser de 10 a 14 dias, quando o ponto estiver bem sequinho. Surgem crostas na área receptora, tá? Na área que recebeu os folículos, em torno do 5º dia útil, soltando espontaneamente. O médico vai orientar isso para o paciente, mas também é o nosso papel orientar o paciente a não retirar aquela casquinha, tá? Não coçar, porque nesse processo de cicatrização acontece aquele prurido, aquele edemazinho e aquela vontade de coçar bastante, porque está nesse processo de cicatrização. Nós não devemos tirar a casquinha, porque ela está no processo de regeneração e formação do folículo. Então, tem que deixar essa casquinha sair espontaneamente. Entre o 12º dia e o 15º dia, que vai ser o período onde essa casquinha vai estar lá ainda. Não é aconselhável exposição solar até a queda das crostas, para evitar marcas de incisões no couro cabeludo. É uma cirurgia, acontece ali incisão, cortes, é uma fase de recuperação, então normalmente o próprio paciente ele não vai ficar tomando sol nessa área, porque pode sensibilizar. Mas como orientação, né, a gente não deve tomar o sol devido à incisão. Para avaliação do resultado final, o ideal é aguardar no mínimo 8 meses, quando o cabelo começa a crescer. Algumas pessoas, depois deste resultado aí de 8 meses a 12 meses, vão retornar ao médico e pode ser que possa ocorrer outro tipo de cirurgia, se não cirurgia, outro tipo de tratamento. Lembrando que neste cuidado aqui do pós-operatório, o médico pode estar orientando ao paciente realizar outro tipo de cirurgia, junto com essa cirurgia, junto com esse processo pós-cirúrgico aqui. Como eu falei com vocês, um próprio microagulhamento depois de alguns meses, o próprio medicamento oral a pessoa pode tomar para ajudar o crescimento capilar, entre outros. Quando a pessoa ela faz a raspagem do cabelo e esse tipo de cirurgia, pode ser que a pessoa tenha um desconforto e mexa ali também com a autoestima da pessoa. Por quê? Porque a gente consegue visualizar um couro cabeludo cheio de pontinhos. Então, pode ser que a pessoa se sinta desconfortável e queira usar um chapéu, um boné. É interessante evitar este uso deste acessório no momento desse processo de pós-operatório. Caso a pessoa ela esteja com desconforto muito grande, pode ser autorizado pelo médico o uso do boné, do chapéu, mas lembrando que tem que ser um acessório frouxo, largo, tá? Tem que ser um boné mais soltinho. Por quê? Porque senão vai atrapalhar também nesse processo de crescimento capilar, e a gente não quer isso, né? Então, aqui, nós colocamos, ó, um chapéu frouxo pode ser utilizado no pós-operatório. Nós temos hoje em dia alguns uns chapéus que tem o LED, que é a LED terapia, que ele pode também ser recomendado e utilizado no pós-operatório, tá? Tanto na área cosmética, na área estética, na nossa cabine estética, quanto na casa, em home care, tá? Ele pode usar também. Então, nós temos aqui, ó, as outras técnicas para tratamento capilar que vão fazer, tá, com que auxilie ou previna a queda capilar. Então, vamos lá, ó. Para aqueles que não pretendem passar pela cirurgia, o Derma Roller é um equipamento que surgiu como uma terapia
para o tratamento de alopécia e tem se mostrado um método seguro e eficaz. É composto por um pequeno cilindro encrustado por centenas de agulhas, normalmente são 540 agulhas, mini agulhas, né? Cuja finalidade é provocar microlesões na pele, deixando as áreas ao redor intactas, quase microscópicas, para que sirvam de aporte para a regeneração e lesão provocada. Quando a gente usa o microagulhamento para várias partes do nosso corpo e também para a parte ali dessa região capilar, nós vamos fazer uma locomoção de aporte de nutrientes, de oxigênio, e nós vamos preparar o tecido. Então, é como se a gente estivesse pegando o tecido ali e realizando vários furinhos para a gente plantar alguma coisa. E no nosso caso de tratamento de microagulhamento, nós vamos passar um produto ali com a finalidade de aumentar a permeação do produto. Ao mesmo tempo, eu estou levando ali uma irrigação sanguínea que vai ajudar também nesse aporte de oxigênio e nutrientes que eu falei com vocês. Mas também vai ter essa ajuda principal de aumento da permeação cosmética. Hoje em dia, nós temos várias linhas cosméticas que trabalham a fim ali de aumentar a permeação do produto, tá? Capilar. Então, nós temos produtos cosméticos voltados para crescimento capilar. Quando vocês forem realizar esse tipo de sessão de terapia capilar, vocês podem pesquisar sobre essas linhas que trabalham com essa finalidade. Mas também tem um princípio ativo muito famoso e muito utilizado, que é o próprio minoxidil, que é muito utilizado para crescimento capilar. Foi o que a Flávia perguntou. A pergunta da Flávia foi: Rafa, onde foi retirado os pelos, é formado outro folículo? A gente respondeu sobre isso. E também sobre essa parte ali de regeneração e de implantação do nosso pelinho, tá? Então, o minoxidil, assim como outro produto, como que ele é utilizado? A gente vai pegar o microagulhamento, tá? O rolinho, nos milímetros que nós esteticistas estamos ali aptas para realizar, tá? Para aplicar. Nós vamos fazer sempre a aplicação em forma de asterisco. Então, eu vou pegar aqui, ó, pensa que aqui tá meu couro cabeludo, eu vou fazer 3 a 5 vezes nessa posição, depois nessa posição, aqui e aqui. Então, eu vou fechar sempre o asterisco nessa região de quadrante e eu vou fazer vários quadrantes naquela área. Quando eu estiver aplicando o meu rolinho, eu posso estar ali pingando o meu conteúdo, tá, do meu produto para aumentar a permeação local. Se for o minoxidil, ele dá uma ardidazinha. Então, vocês também têm que olhar qual que é a marca que vocês estão trabalhando e saber quais são as reações que o cliente ele vai sentir. Como a gente está mexendo ali com agulhinhas, tá? A gente está fazendo micro lesões, então pode trazer um desconforto e uma ardência cosmética. Então, nós temos aqui, continuando falando sobre ele, no slide 18, que temos aqui, ó, os cilindros podem ter de 192 a 1000 microagulhas. Normalmente, o que a gente mais trabalha vem 350 agulhas, 450 agulhas. O comprimento das microagulhas podem variar de 0,2 até 3 milímetros, o que vai resultar em uma cascata de cicatrização. Lembrando que quanto maior o meu ali milímetro, maior a gente vai, mais a gente vai estar agindo de forma profunda. Então, as lesões provocadas pelo microagulhamento pode melhorar o ciclo folicular. Então, vocês podem ali, gente, ter uma interferência
nessa região ali da evolução do pelo, do crescimento, tá? Das fases do crescimento capilar. Então, nós temos ali, ó, que as lesões provocadas pelo microagulhamento podem melhorar o ciclo folicular por meio do processo inflamatório gerado, aumentando as células estimulantes no local, macrófagos, linfócitos T e mastócitos e fibroblastos. A pergunta da Flávia foi, gente, a Flávia perguntou aqui. Ela fez a pergunta de: Rafa, qual a agulha indicada para a área do couro cabeludo? Tipo 0,5 a 1,5? O indicado, segundo a nossa profissão, é utilizar o 0,5 milímetros. Então, nós vamos fazer ali várias sessões, tá? Mais sessões na área e sem machucar muito, viu? A gente não sangra ali com microagulhamento. Nosso objetivo é permeação. Então, a gente não faz também sangria no local. Tenho aqui no nosso slide 19 a ilustração, gente, do boné que eu falei com vocês, que é um boné muito utilizado para crescimento capilar, que é o boné com LED, com vários tipos de cores, a fim de um aumento, de um fortalecimento do meu bulbo capilar. No nosso slide 20, eu tenho ali uma seringa, tá? E uns medicamentos em volta, com a finalidade de ilustrar e falar com vocês que a área médica, ela tem evoluído bastante também nesses estudos do fio e é muito utilizado a ingestão e a utilização dos medicamentos orais, tá? Então, a gente também pode entrar ali com auxílio sempre e conjunção do nosso médico, onde a gente troca ali as informações. Então, é isso, a nossa aula de hoje. Nós finalizamos aqui o nosso slide do primeiro horário. Eu quero deixar aí para vocês um minutinho de perguntas. Se vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem ir mandando para a gente esclarecer sobre este assunto. E eu tenho também uma segunda proposta da nossa aula de hoje, onde eu vou estar explicando a nossa atividade através do nosso artigo, que tem aí um link bem legal da nossa disciplina aí de intervenções médicas faciais. Meninos, espero que vocês tenham gostado da aula, é uma aula muito interessante, que a gente também tem um contato direto aí na nossa cabine estética, tá bom? Vou finalizar aqui a nossa gravação e vou ficar com vocês aqui no momento de perguntas antes do nosso intervalo. No segundo horário, nós vamos voltar com esclarecimentos da nossa atividade, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.